Alô pra você, tudo bem? Eu te digo que hoje eu tô bem, mas ontem eu tava mais ou menos. Na semana passada, por 2 dias, eu me dei ao luxo de curtir um pouco mais meus momentos de descanso. Afinal, coisas femininas, tava com dor no corpo, com cólica, e aí passei 2 dias mais pacata, digamos assim, mais na minha. Mas aí uma nova semana começou e eu não posso continuar me dando ao luxo de ficar quieta, de procrastinar, de ver os meus afazeres, as minhas tarefas de casa virando uma bola de neve e eu ali parada sem conseguir agir, parada reclamando, vendo problemas em tudo. E assim como eu, quem nunca aí do outro lado, hein? Eu tenho certeza que você também já passou por isso ou passa durante alguns momentos da sua vida. Me conta, inclusive me conte aqui nos comentários se você vive uma situação parecida com essa. Independente da sua profissão, independente de onde você esteja, se você é dona de casa, se você é mãe, se você trabalha fora, se você trabalha home office nesse momento, você tem que se organizar fisicamente e mentalmente. É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre produtividade, organização dos afazeres, metas a curto e médio prazo. Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre como se organizar em meio ao turbilhão de coisas que a gente enfrenta todos os dias, emocionalmente, fisicamente, como a gente dá conta de equilibrar a nossa balança. O primeiro item que a gente vai conversar aqui é sobre o que o mundo dos negócios tem chamado de obesidade mental ou obesidade intelectual nesse ano, principalmente agravada pela quarentena, pela pandemia, pelo isolamento social em que a gente ficou muito mais ligado às telas. Tela de computador, de celular, de TV, a gente começou a consumir conteúdos variados de uma forma muito mais intensa. Tanto conteúdos para o bem, é a onda imensa de infoprodutos, cursos online, quanto também conteúdo inútil. Conteúdos que não agregam, mas que fazem com que o tempo passe. Não, o tempo voa, gente. O tempo voa e a gente está ali na tela do celular e a gente não produziu nada no fim do dia. Então, obesidade mental é quando você está simplesmente esgotado mentalmente. E isso pode abalar também a sua estrutura emocional, com falta de criatividade, com falta de vontade de agir também, preso, procrastinando muitas coisas, porque você está ali imerso nesse mundo digital. Você está gastando as suas energias mentais em coisas que não te agregam de fato. Então a gente precisa ser bem cauteloso, administrando muito bem esse tempo que a gente passa nessa cultura inútil, vendo a vida alheia, comentando a vida alheia, buscando informações de fofocas, enfim. É claro que a gente pode ter tempo para isso, mas o tempo ele tem que ser limitado, porque senão o dia não rende. Item 2. Você tem costume de anotar os seus afazeres, anotar as suas ideias também. Você tem costume disso? Quando você tem um insight, uma ideia, assistindo um filme, lendo um livro, você para e anota? Olha, se você não tem costume de fazer isso, eu tenho certeza que você costuma esquecer essa ideia, não é não? Eu mesma, quando eu não anoto, eu me esqueço. Por isso eu trouxe aqui para vocês, só para ilustrar esse momento, a quantidade de caderninhos. Eu sou a louca dos caderninhos. Então aqui, ó, eu tenho um planner que eu comecei a usar agora no mês de novembro. Meu novo ciclo começou em novembro mesmo. Tenho também aqui um caderno de ideias para mim e para os clientes que eu atendo, então tem muita coisa sendo anotada. E aqui o meu do ano passado que tá lotado, que eu ainda uso como guia, como referência para o que eu tenho que fazer, para eu me lembrar do que tinha aqui. E o importante de ter um planner, uma agenda, um caderninho, um diário é você se organizar, principalmente previamente. Por exemplo, eu sempre organizo o meu dia seguinte na noite anterior, nas noites anteriores, para que eu consiga administrar bem o que eu preciso fazer no dia seguinte e assim eu tenha ciência, tenha noção dos objetivos que eu preciso cumprir. Assim como eu disse para vocês, tenho uma ideia, eu anoto ali para colocar em prática futuramente. Eu faço reflexão de um aprendizado do dia, se aquilo foi importante para mim, eu coloco como lição para que eu não repita se for um erro e para que eu repita se foi algo que me fez bem também. Então é importante administrar bem os horários e todos os afazeres e não menospreze nenhum. Então eu coloco ali, por exemplo, se eu preciso passar uma roupa, eu coloco lavar roupa, limpar a casa, dar banho na Amelie, que é a minha cachorrinha, se eu preciso entregar um trabalho, se eu preciso cuidar de mim, se eu preciso
qualquer coisa que eu precise fazer, tá escrito ali. E eu tenho controle, inclusive eu consigo ver mais resultados por conta mesmo dessa organização que eu tenho da minha vida, dos meus afazeres. E isso fica muito tranquilo. Se você pensa que vai te tomar muito tempo, de jeito nenhum. Na verdade, o tempo que você tem para poder escrever, ele é muito menor do que você ficar se lembrando do que você precisa fazer e ficar nessa agitação louca, porque você tem que dar conta de tudo. Então, se as tarefas não cabem num dia, eu vou me organizando, vou passando pra frente na medida do possível para que eu consiga realizar tudo. Dica 3. É claro que tudo isso que eu tô dizendo, as 2 primeiras dicas e tantas outras dicas, elas só acontecem de fato se você quiser. Eu digo assim, que a gente é muito do que a gente se alimenta. E eu não tô falando só de comida, não. Comida também, eu vou chegar lá. Mas eu tô dizendo de hábito. Se a gente reclama muito, se a gente prolonga o tempo na cama, se a gente não acorda pra vida, se a gente resolve ficar um pouquinho mais, isso vai acontecendo e a gente não vai vendo. O tempo vai, as horas vão continuar acontecendo e a gente tá ali, parado, tá na mesma. É mudança, é tomada de atitude. Olha, se por exemplo ontem eu tava me sentindo meio cabisbaixo, eu poderia muito bem ter terminado os meus trabalhos, os meus afazeres, que deles eu não posso fugir, mas eu poderia ter feito os meus afazeres de pijama, sem tomar banho, com a cama desorganizada, mas não, a tomada de iniciativa ela tá nas pequenas coisas. Se eu me levanto, organizo a minha cama, tomo um banho para renovar. Se você tem costume de fazer uma maquiagem para ficar com aquela carinha de saúde, esse autocuidado pela manhã, que eu te expliquei aqui também já, tem um vídeo falando sobre os cuidados que eu faço com a pele pela manhã, tudo isso me faz bem e me faz acordar para a vida. Então é tomada de iniciativa, é se levantar e agir. E aí tem uma frase que inclusive eu já publiquei lá no meu Instagram que diz assim: quando você tá cansado, descanse, mas não desista. O mais importante é vivenciar cada um dos momentos a seu tempo. Eu já disse aqui também no Palavra Amiga, a gente precisa aprender a lidar com o cansaço, com a dor, com a angústia, com a tristeza, mas isso precisa ter um prazo de validade, a vida não pode parar. Então viva esse momento que você está vivendo de menos produtividade, mas amanhã ou mais tarde que já seja um novo dia, uma nova oportunidade para você fazer acontecer as metas que estão no seu papel, na sua agenda, no seu planner, no seu diário, na sua cabeça. Bora agir e mostrar que a gente manda na nossa própria vida. Dica 4. Eu falei aqui sobre nos alimentarmos diariamente de bons hábitos. Entre eles, claro, alimentação, rotina, seus hobbies. Que você tenha seus momentos de dedicação ao que você ama, de fato, ao que te faz bem, ao seu lazer, ao que te desestressa, a sua terapia diária. Funciona muito para mim e acredito que para a maior parte das pessoas, a junção, o equilíbrio entre atividade física e uma alimentação saudável. Você que está trabalhando em casa, que tá home office, você que é dona de casa, você que tá com os filhos, pode ser que você se dedique tanto ao trabalho, que você se esqueça dos horários certinhos de se alimentar bem. Então que a gente não se perca nesses horários e que a gente se alimente do que abastece o nosso corpo de energia positiva. Então funciona muito bem para mim comer pelo menos 2 frutas por dia, ter uma alimentação equilibrada, com a presença de tudo, carboidrato, proteína, fazer um exercício físico diário também. Isso renova as minhas forças, me faz me sentir mais produtiva, me faz ter mais gás pro que há de vir. Então isso é super importante e a dica que eu te dou, nada caro, não tô falando aqui de suplemento, tô falando de alimentação básica mesmo, mas que você inclua tudo isso que é nutritivo pro seu corpo. Se você tiver uma saúde normal, se não tiver nenhum problema de saúde, tô dizendo para você que sabe que não tem nenhum problema de saúde. E equilibrar na balança tudo isso que você gosta de fazer. Eu me sinto super bem indo pra academia, por mais que a preguiça bata às vezes, eu tenho que domá-la e mostrar pra ela quem é que manda. E quando eu volto, a sensação é incrível. Assim como se você gosta de ver uma série, ler um livro, estar na internet também, produzir conteúdo, consumir conteúdo, que você estabeleça horas para tudo isso, para que você não fique preso a nada disso excessivamente, para que isso não se torne um tormento na sua vida. Para finalizar, essa dica 5 é, na verdade, um resumo de tudo que eu falei para vocês. Eu falei sobre estar cansado e descansar, então também
tentar reequilibrar as suas energias num fim de semana, não sei, num dia da semana, um dia do mês, para que você tente se desligar completamente. Quando eu digo se desligar, desligar a cabeça mesmo. Porque por mais que a gente esteja ali deitado, descansando num fim de semana, por muitas vezes a cabeça tá a mil, cheia de ideias, e a gente fica extremamente esgotado nesse processo. Então que você tente se desligar, estar sempre próximo a quem você ama, a quem te acrescenta, né, quem te faz bem, quem tem uma conversa produtiva, para que você consiga se equilibrar, para começar e recomeçar esse processo de produtividade numa nova semana quantas vezes for necessário. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, partilhei um pouquinho aqui dos momentos que eu vivo, eu tenho certeza que você aí do outro lado também passa por situações similares às minhas, então comenta aqui pra mim o que você achou desse vídeo, se gostou, se não gostou, e se inscreva no canal, você que não é inscrito ainda, ative o sininho para receber as notificações em primeira mão toda vez que um vídeo novo for publicado aqui. Eu agradeço imensamente você ter me acompanhado até aqui, e se você assistiu até o fim, deixa pra mim um emoji de coração aqui nos comentários que eu vou saber. Beijo pra você, até a próxima. Tchau, tchau!